Muito bem, muito bom dia. Eu tô aqui transitando pela sala procurando um lugar melhor para que vocês possam me ver. Eita, meu povo, como é que vocês estão por aí? Tá tudo bem? Meu primeiro ano querido, tá tudo de boas? A gente tá fazendo aqui um bate-papo bem interessante, não é? A gente está falando de espécies ameaçadas, a gente está falando de seres vivos que estão quase entrando em extinção ou que já estão em extinção. A gente começou falando um pouco de fauna, né? Falando um pouco de bichos, mas que a gente também aplica tudo isso aos outros seres vivos. Então, quando a gente fala de diversidade ameaçada, a gente fala também de conservação, a gente fala também de impactos, não é? A gente fala de um monte de coisa que tem a ver com essas ameaças que a gente pressiona muito as espécies, né? A gente pressiona muito os seres vivos por conta da forma como a humanidade escolheu viver. Tá certo? Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo hoje, menino, menina. Olha quem tá aqui, a Gabriela. Bom dia, Gabriela Novaes. Bom dia, minha linda. Você tá bem? Tá de boas aí do outro lado? Deixa eu ver quem mais tá aí no nosso bicho aqui, menino. Como é o nome? IPTV. Eita, que eu tô demais hoje, né? Bom dia, lindona! Bom dia, meus amores de Elesbão Veloso! Eita, que bom ter vocês aqui de volta, tá? Bom dia, galera de Eliseu Martins! Temos aqui ainda, deixa eu ver se tem mais algum polo. Não, a gente tá com Elesbão e Eliseu. Muito que bem. Quem mais tá aí com a gente? Tem mais aí? Oi, Will, que saudade de você, meu amor. Como é que você está, gatinho? Sumiu, hein? Oi, sumido. Ó, eu só observo vocês aí, tudo nas outras aulas, ó, participando, respondendo. Estão entendendo? E aí, quando eu chamo aqui, Aff Maria, é uma confusão para responder. Eu estava ali no outro estúdio, lá tem um grilo, e eu estava usando ele toda hora. Eu fazia uma pergunta, aí o grilo... Cri, 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 cri. Aí eu botava o grilo para responder. Eu vou trazer o grilo para cá também. Tô só de olho em vocês. Então, olha só, acho que a gente pode retomar aqui nossa aula, né? Quero saber de vocês. O que é uma espécie ameaçada? Vocês sabem me responder? Vocês conhecem alguma espécie que vocês acham que está ameaçada? Me dê essas duas respostas para a gente começar a aula assim, já interagindo, tá bom? Então vamos lá. O que é uma espécie ameaçada? Valendo 2 minutos na tela.
Muito bem, eu aqui aquecendo minhas mãozinhas. Vocês sabiam que aqui tem muita gente que nunca se acostumou, que mora no Piauí, que aqui é quente, aí querem botar ar-condicionado matando a gente de frio. Eu não tolero frio e eu tô aqui com a mão congelada e o nariz entupido. Eu sou um bicho que não aguenta frio. Então vamos lá. Temos aqui uma definição de espécie ameaçada da galera de Elesbão. Muito bem, obrigada. Disseram assim, professor, é uma espécie que está perto de ser extinta, né? Exemplo, uma arara azul. A aroeira é uma espécie de planta, né? Que se a gente passar aqui no interior, tem muito morão de aroeira em pé de cerca, essas coisas. Mas hoje em dia, de tanto ter sido utilizada, e ela tem, né, um desenvolvimento um pouco mais lento, ela entrou em extinção. Então, ela está ameaçada de quê? Então, uma espécie ela é ameaçada quando ela tem, né, uma redução na sua população que pode colocar ela numa situação que ela fique difícil de se recuperar, aquela população inicial, que ela não consiga se reproduzir e ter tantos seres representantes dela, que vai classificar ela como ameaçada, né? Então, existem diferentes graus de ameaça. Para uma espécie entrar assim, ameaçada de extinção, ela está quase extinta, a gente chama de criticamente ameaçada, isso tudo entra numa classificação, numa compreensão desse grau de ameaça. E a galera de Elesbão ainda deu um exemplo da arara azul. A gente, inclusive, meu povo, tem um trabalho lindo aqui na nossa região do semiárido, se eu não me engano, que é com a ararinha azul, que já tem muita pesquisa e muita atividade tentando fazer a conservação, né, dessa espécie, recuperar um pouco a população dessa espécie. E eles têm muitos trabalhos exitosos, né, muitos trabalhos que já deram efeitos e resultados bem positivos, né? Então, como eu falei para vocês na nossa última aula, essas espécies, elas são sensíveis, todas as espécies, elas são sensíveis, porque dentro da ecologia, a gente tem um conceito chamados de... Ai, me fugiu agora. Minha gente, depois que eu tive Covid, as coisas, elas vão-se embora da minha mente. Nisso eu estou aproveitando para tentar lembrar. Mas é um nome tão fácil, tão comum, a gente tem uma certa tolerância, né? As espécies, elas têm limites de tolerância distintos. Então, que tolerância? O que é que elas toleram? Bem, temperatura, salinidade, pH. Tem espécies que se eu diminuir muito a temperatura, ela não sobrevive. Tem espécies que se eu aumentar muito a temperatura, ela não sobrevive. Se eu alterar o pH, vai morrer um monte de espécies. Se eu deixar mais ácido o meio, algumas morrem, outras conseguem sobreviver porque toleram. Então, o nome disso é limite de tolerância, né? É uma questão que tem a ver com o que cada espécie tolera do meio. Se eu danifico, se eu modifico o hábitat da espécie, eu deixo ela com dificuldades para que ela consiga se reproduzir. Então, a gente tem vários aspectos que levam as espécies a essas ameaças, principalmente a ameaça de extinção. Tá certo, Tauan Lima? Bom dia, Arsênio, meu amor, como você está? Bem-vindo, Tauan, à nossa aula. Então, vários aspectos, várias situações vão empurrando as espécies para esses graus de ameaças distintos, tá bem? Então, a gente chama de, voltou a palavra, fatores limitantes. Não vamos esquecer mais, eu que esqueci, né? Fatores limitantes. Então, esses fatores limitantes, eles vão definir quais as condições que aquelas espécies toleram. Pega aí uma onça pintada. Não, não pega não, senão ela vai te morder. Então, tu tem aqui uma onça pintada. Uma pintada, minha gente, ela precisa de um espaço grande. Ela precisa andar quilômetros diariamente para procurar suas presas, para se alimentar. Ela precisa andar quilômetros para encontrar seus parceiros para reprodução. Ela precisa andar quilômetros para encontrar os abrigos para ela criar, parir seus filhotes, né? Então, ela precisa de um espaço bem grande. Qual o principal aspecto que coloca uma onça pintada em ameaça? Observando isso que eu falei para vocês. O que é que vocês acham?
O que ameaça uma onça pintada dessas? A professora está sem áudio, mas é porque eu estou só pensando antes de falar, antes de ver as respostas de vocês. Então, partindo do princípio que a gente está falando de um animal de grande porte, um mamífero terrestre de grande porte, é um bicho grande, ela precisa de espaço. Então, se eu danifico, se eu modifico esse espaço dela, eu já começo a preocupar aí a situação dela na natureza. Por quê? Porque a fragmentação de hábitat, ela tira a condição de existência desse animal. Então, ele vai cada vez procurar fragmentos maiores para existir, para se alimentar, para se reproduzir. E aí, dentro desses fragmentos, a gente vê que tem um avanço da fronteira agrícola, da pecuária. Então, tu imagina, eu já arrebentei o hábitat da onça pintada, estou dando só um exemplo. Eu já arrebentei o hábitat da onça pintada, né? E aí, com essa história de fragmentar o hábitat, chegaram aqui fazendas, né? Criação de gado bovino, caprino, suíno, sei lá. Já tirei uma parte da mata para fazer pasto. Essa pintada, essa onça, ela vai começar a se alimentar dos bichos da criação, né? Ela vai se alimentar da ovelha, do carneiro, ela vai pegar um bezerro, ela vai pegar esses bichinhos para se alimentar. E aí ela mata um, mata dois, às vezes ela mata brincando, ensinando para os filhotes. Aí a galera fica indignada e vão atrás para caçar a pobre da onça, né? Então o que a gente vê mais são cenas, né, lamentáveis, que se paga até para as pessoas irem atrás da onça que está comendo a criação para matar, o que é pior ainda. Então, uma outra ameaça é a caça, né? Então, vários aspectos, a gente está aqui só introduzindo aqui nossa conversa, vários aspectos têm relação com essa ameaça à nossa biodiversidade, tá bom? Da mesma forma, a gente tem ameaças aos vegetais, né? Então, a gente usa de uma forma que a gente não é sustentável. A gente usa de uma forma que a gente não possibilita que ele se recupere, que ele volte a se reproduzir, para daqui a um tempo ter mais de novo. Não, detona logo é tudo. Uma espécie que está ameaçada aqui no semiárido, eu não me lembro se é o umbu, um umbuzeiro. Eu acho que é um umbuzeiro. Vocês já viram um pé de umbu, um umbuzeiro? Em Tauã, Arsênio, Will, Gabi. Já viram um umbuzeiro? Um umbuzeiro? Elesmão, a galera de Elesmão teve aí dizendo que sim. Antes do umbu, Elesmão tinha dito assim, professora, resumindo, o homem é a maior ameaça da onça pintada. Nós somos os predadores, né? Nós somos as pessoas, os seres vivos que fazem a maior parte das transformações do hábitat e que por conta dos nossos modos de produção e de consumo, a gente bota tudo em risco. Não é só a onça pintada, a gente bota a gente em risco, né? A humanidade, ela tem dessas coisas. Se não tiver importância para a humanidade, for coisa assim de onça, de sapo, de formiga, ó, tô nem aí, ó, o ombrinho, ó. Agora a gente, para poder dizer que é importante, que dá problema, a gente tem que dizer que vai perder dinheiro ou que a gente vai morrer, né? E quando a gente não tem esse raciocínio de imaginar os impactos ambientais como os impactos à nossa própria existência, a gente, ó, tô nem aí, deixa o pau trincar, não tô nem aí, eu tô bem aqui me garantindo, na minha casa tem água, tem comida, não sou bicho, meu amor, o bicho vai pegar pra gente, né? Já está pegando, tá certo? Nós temos aqui mudanças climáticas, eu falei na aula passada, que a gente tem o clima como principal fator das grandes mudanças no nosso planeta. Então, as espécies que aqui já existiram, elas só existiram porque tinham climas e condições específicas em cada momento. E agora nós estamos atravessando pela sexta vez, uma grande extinção no planeta. É uma extinção em massa. Está sendo extinto diversas espécies diferentes de seres vivos, tá certo? Então, voltando para a história do umbuzeiro. Vocês aí em Elesbão já repararam? Já viu, Tauã, que tem nos umbuzeiros o Will, o Arsênio,
A Gabi, vocês já viram? É a que está em extinção. É sim, o umbuzeiro está em extinção. Está ameaçado, né? Não está ainda, depende do lugar. Mas na raiz do umbuzeiro tem uns nódulos, né? Bem grandes, assim, uns bolotonas assim na raiz que a galera cava, né? E usa aquela raiz porque ela armazena água, porque ela serve de medicina, né? Ela é medicinal. Tem gente que faz doce dela, da raiz do umbuzeiro. Aí tu imagina, né? Tem lá uma árvore grande com a raiz toda exposta e a pessoa começa a mexer, arrancando coisas da raiz, daqui a pouco ela mata a árvore, né? Então a gente também coloca em ameaça, né? Essa espécie. A própria aroeira, né? A aroeira que também é tão utilizada, inclusive, fazer sabonete. Quem nunca ouviu falar do sabonete de aroeira, né? Olha, Will, tu já cavou, eu já cavei um para mim aqui, a gente dava para os porcos, olha só, e é medicinal e é comestível também para nós humanos, dá para fazer até doce, né, Will? Você já viu o doce da raiz do umbu? Ele tem um nomezinho que eu não estou lembrada agora, né? Então a gente coloca em ameaça, claro que você não vai tirar tudo numa lapada, né, não, Will? Porque senão tu mata a planta no mesmo dia. Mas a gente vai usando, às vezes não dá tempo para elas se recuperarem e elas acabam morrendo. Então vamos entender um pouquinho melhor aqui nos nossos slides, né? Como é que a gente chega nessa classificação, tá bom? Vamos para os nossos slides para a gente observar como é que a gente chega nessa classificação dos graus de ameaça às espécies. Vem comigo que eu estou me levantando para mostrar para vocês. Nossa aula de hoje... Temos aqui uma temática, um objeto do conhecimento, que é uma continuação, né, da aula passada. Diversidade ameaçada na biologia. Comigo, professora Amanda. Ó o dentinho. Então, vamos para frente. Vendo aqui, né? Nós temos essa temática, nosso objeto de conhecimento é o título da nossa aula, diversidade ameaçada. E o nosso objetivo aqui, nós estamos já desenrolando ele, que é avaliar os riscos da ação antrópica. A gente já sabe que a ação antrópica é a ação, né, de todo ser humano na natureza. Sobre os ecossistemas, considerando os riscos e consequências para a saúde humana e ambiental. E aí a gente bota a nossa exposição aqui conosco, né, nos slides, e a gente vai conversando pelo chat como uma forma de atividade. Tá bom? Vamos seguindo aqui para a gente ver. Ah, que legal! Olha só, a gente tem aqui a fauna da gente. Eu falei para vocês que a gente ia começar com a diversidade ameaçada vendo fauna, né? Bicho. Vamos falar de bicho. A fauna, nossos animais, eles se subdividem em dois grandes grupos. A fauna silvestre e a fauna doméstica. Né? Então, a fauna doméstica traz aí os animais que acompanham a humanidade há centenas de anos, né? Há milhares de anos, milhares, né? Então, a gente vai até ver uma imagem bem legal, dizendo, né, o tempo que as espécies de animais acompanham a gente, que a gente já domesticou várias. E a fauna silvestre, galera, é toda a fauna, todos os animais que vivem livremente na natureza. A gente não domesticou. Apesar de que a gente vê gente criando animal silvestre, né? E essa fauna silvestre, ela é protegida por lei, tá? É crime ambiental criar animal silvestre em casa. Eita, diabo, professora, porra, agora eu vou me lascar, porque aqui em casa tem galho campina, aqui em casa tem cancão, tem chechel, tem chico preto, tem recongo. Aqui em casa tem, deixa eu ver mais um passarinho que o povo gosta de pegar, sabiá, canário e papagaio, os psitacídeos, né? Tem papagaio, tem curica. Meus amores, se vocês criam animais silvestres em casa, vocês estão cometendo um crime ambiental. Tá certo? Ah, professora, a gente não pode pedir licença para criar, não. Pode, vocês podem solicitar o IBAMA e serem, né, criadores registrados. Mas não é todo mundo que conhece ou que faz isso,
né? Porque quando você cria um animal silvestre, você domestica aquele indivíduo e ele fica dependente. Ele não consegue mais caçar, ele não consegue procurar comida só, procurar água só. E se o bicho que está dentro de casa, há anos, você solta direto na natureza, ele vai morrer. Ele não sabe o que fazer ali. Tem gente que pega os papagaios bem novinhos, rapaz, e fica dando comida, pão com leite. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Alguém já deu pão com leite para ave? Que eu quero já dar um infarto logo bem aqui, bem bonito, pelo amor de Deus. Por que que vai dar pão com leite para uma ave, que só mamífero que bebe leite? Jesus, vocês vão matar o bicho estufado. Ele não tem nem proteína para degradar o leite, né? Então, olha só. Esse papagaiozinho, né, que a gente cria, que a gente dá comidas inadequadas, a gente acha que está fazendo um bem, né, às vezes, mas às vezes a gente está maltratando, coitado. Então é preciso conhecer muito bem aquela espécie para você ter uma em casa, né? Então alguns animais podem ser pets, existem, né, alguns animais da fauna exótica, ou seja, animais que não são da fauna nativa. Esses animais aqui, alguns podem virar pets. Ou seja, eu posso criar alguns, porque eles não são da fauna nativa. Mas se eu estou criando bicho nativo, é crime ambiental. Tá certo? Beleza? Então, a fauna silvestre, ela se distribui como fauna nativa. As que são daqui da nossa região, são do Brasil, né? São animais da nossa região. E a gente tem a fauna exótica, né? Essa nossa fauna exótica, trazendo aí seres vivos que vieram de outros lugares do mundo e se estabeleceram aqui no nosso país, nas nossas regiões. Aí a gente vai falar um pouco também sobre essa fauna doméstica, que são os nossos animais de estimação. Alguém tem um animal de estimação? Tauan, Arsênio, Will, Gabi. Vocês têm bichinhos, né? Eu tenho, eu quero saber quais são os nomes dos bichos de vocês, que eu adoro saber nome de cachorro. Lá em casa tem um cachorro, o nome dele é Ninão. Porque ele parece um meninão, aí a gente chama ele de Ninão. E lá tem um gatinho também. É o Tom. E vocês? Tem bichinhos de estimação? Me conta aí o nome deles, hein? Me conta aí, vai me dizendo. Esses são os meus, o Ninão e o Tom. E lá em casa também tem muita fauna nativa, mas eu não crio como pets. Elas aparecem. Então lá em casa aparece cobra, aparece anfíbios, né? Aparece um monte de espécie de perereca, aparece um monte de espécie de insetos, aparece uma... Alice, pelo amor de Deus! Apaga isso agora! Ninguém tá sabendo, viu, Alice? Eita, lesbão, vocês são H. Como é o nome dele? Louro. Né? Todo papagaio, porque botar o nome de louro, se for fêmea, é rosa. Meu Deus do céu, Brasil. Cadê o nome dos bichinhos de vocês, pra gente sorrir? Como é o nome do teu coelho, Tauan? Bichinhos domésticos, né? E aí eu tava falando pra vocês na aula passada também que os gatos, bichos e bichas, né? Os gatos machos e fêmeas, eles são predadores valentes, meu amigo. Eles são predadores. Menina, é o cão, como diz a história. O gato é o cão. Olha, é a mesma coisa dizer que um gato é um cachorro. Mas esses gatinhos, gente, quando a gente não tem um controle populacional, que é muito comum, né? Aparecer gato que não tem dono na rua, abandonado, o pessoal abandona, não castra. Então, esses gatos, né, eles provocam um impacto ambiental muito grande, porque eles são predadores, eles matam muitas aves, por exemplo. O lá de casa é preguiçoso, né? Mas eles geralmente costumam atacar muitas aves, eles matam muitos animais, né? E existe um movimento interessante, que são os gatos ferais. Eu vou dar 3 minutos para vocês pesquisarem o que é um gato feral. Vai lá, 3 minutos. O que é um gato feral? Na tela. Valendo.
Muito bem, vocês arrasaram, Tauã. Galera de Lesbão, Queimada Nova respondendo aqui. Queimada Nova disse assim, professor, é um gato selvagem. É isso mesmo, como o Tauã está explicando também. Diz assim, o gato feral é um gato que nasceu ou cresceu em meio selvagem, sem manter contato direto e frequente com seres humanos. Ou seja, ele nunca foi adotado por ninguém, nasceu na rua, se criou na rua e tchau. Assim ele segue a vida dele, como um animal silvestre, sendo que os gatos já foram domesticados há milhares de anos. Então, essa falta de controle, né, na população dos gatos domésticos, por isso que a gente faz campanha para castrar os animais, gente, porque é muito difícil você do meio para o fim arrumar quem adote, muitas vezes as pessoas não querem, né, tem muita gente ocupada, porque você tem um bicho em casa doméstico, exige cuidado, né? Você tem que gastar, você investe dinheiro ali, você investe tempo, né? Eles precisam de nós, a gente já domesticou, tem que cuidar. Mas tem gente que abandona, que não cuida, e aí eles se reproduzem fora das casas, né? E aí, Givanildo, bom dia! E aí eles vão virando os gatinhos que são chamados de gatos ferais, que eles mantém contato nenhum com os humanos, ou contato nenhum, né? Ou não frequente. E aí eles vivem, né, comendo, revirando lixo, predando animais nativos e, enfim, a confusão toda, tá? Tem até jumento feral. Eu tenho, na minha família tinha uma propriedade ali em Santa Cruz dos Milagres, né? Tinha uma parte da família para lá. E lá tinha bandos e bandos de jumentos que não tinham dono. O jumento feral. Eles existiam ali de boa e eram de banda, eles passavam de galera, assim, era R$10 um jumento lá no interior, tava tão barato, né? E aí a gente vai começar a compreender quem é essa fauna silvestre nativa. Bora ver essa imagem aqui? Ô, Flávio, eu vou dar um zoom, mas com certeza vai bugar e depois tu tira, tá? Olha só, quem são esses aqui? Quem conhece esses 3 bichos de cima, me diz o nome deles agora. Bora, Givanildo. O primeiro, os 2 passarinhos, é um casal de quê aí? Não é nem um casal, eu acho. Deixa eu ver se é. Eu acho que são 2 machinhos. E aí? Nome dos bichos, vambora. Gente. Olha aí, tem cancão, viado. Como é que vocês chamam o terceiro ali? Tem gente que chama de girita, né? Um gambazinho. Aí, já bugou, já travou. Flávio, tira aqui do zoom para mim, por favor. Pronto, aí eu vou dar o zoom de novo, né? Na outra linha, a gente tem aqui, a gente chama de soim, Calitrix, é o gênero deles. Tem ali, eu não sei, isso aqui é o quê? Um jacu? Açuarana, olhando com a cara ótima para vocês. Aqui o gato maracujá, a iguana. Eu não sei o nome desse passarinho, o último aqui, vocês conhecem? Essa última ave aqui é um pássaro pequenininho. Aí, Flávio, eu vou dar outro zoom para os meninos verem quem é. Esse último aqui, quem é? Vocês conhecem? Eu não sei o nome dele. É o abre-fecha, será? Que o povo aqui chama ele de abre-fecha, que ele vai cantando e abrindo aqui essa penugenzinha de cima da cabeça. Que bonitinhos. Todo mundo aí é fauna silvestre, nenhum é animal doméstico, né? Pode tirar, por favor, Flavilton, o zoom para mim. Tem. Muito bem. Animais que pertencem às espécies nativas, né? Ou seja, as espécies naturalmente que acontecem, que existem ali no nosso lugar. São espécies que podem ser migratórias, ou seja, elas passam um período de tempo no lugar e vão se reproduzir geralmente em outro lugar, né? Então, tem aves migratórias, tem algumas espécies de mamíferos que migram, as baleias, por exemplo, né? E quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Está dentro do território do Brasil, é espécie nativa, sendo que são pertencentes, né, a essa nossa fauna. Porque tem outros seres vivos que não são domésticos, são silvestres, mas não são daqui. Naturalmente não são daqui, foram trazidos, a gente vai conhecer também. Então, são os naturalmente brasileiros, né?
E aí a gente tem a fauna silvestre exótica, né? Quem é essa fauna exótica? Exótico é o que vem de fora, né? O conjunto de espécies cuja distribuição geográfica original não inclui o território brasileiro e suas águas jurisdicionais. Ou seja, elas têm ocorrência natural em outros lugares. O javali, por exemplo, um pumba desse aí. O pumba todo mundo sabe que é um bicho africano. Mas hoje tem javali no nosso país. O mexilhão dourado, ele não era um animal nosso. Minha gente, eu disse que o javali ele era africano, não foi? Mas esse pumbinha bem aqui, ó, ele ocorria inicialmente, desculpa, na Europa e na Ásia, tá? E ele chegou ao Brasil no século XX, a fim de produção mesmo, para comer a carne. Século XX, século passado, nós estamos no século XXI. O mexilhão dourado, asiático, chegou no Brasil em 98, acidentalmente. Às vezes eles vêm na água de lastro dos navios. Tem os grandes navios, isso aqui não é um navio, não. Existem navios, né? Os navios, para eles poderem flutuar, eles precisam ter uma quantidade de água aqui, ó, para dar equilíbrio. E essa água, ela é trocada com frequência, porque essa água é a água dos oceanos. Então, tu pega uma água bem aqui no Brasil e vai trocar num porto lá da China, todos os seres vivos que estavam aqui vão chegar lá também. Então, você acaba espalhando acidentalmente essa fauna exótica, né? Você leva um daqui para lá e traz de lá para cá do mesmo jeito, tá? A abelha africana, a Apis mellifera. Essa abelha aqui, que faz um mel bom danado, que o povo chama ela de italiana, mas ela é africana. Essa sim eu sei que é africana. Que foi, Givanildo, que tu tá sorrindo? Então, olha só, eu sei que ela é africana, né? E a gente chama de italiana. É um bicho de fora, né? O pombo doméstico também é um bicho exótico, né? Então, o que é a fauna exótica? É um conjunto de espécies cuja distribuição geográfica original não inclui o território brasileiro e suas águas jurisdicionais, o que faz parte da nossa terra e das nossas águas, né? Ainda que elas sejam introduzidas, elas são trazidas pelo homem ou espontaneamente em ambiente natural, inclusive as espécies aselvajadas e excetuadas as migratórias. Se ela é migratória, ela está aqui só por um momento. Então, ela não é considerada fauna silvestre exótica, tá? Ela é migratória, ela migra, está um tempo aqui, depois está um tempo em outro lugar, tá certo? Mas existe aquelas que chegaram ou naturalmente, é bioinvasora, ou elas foram introduzidas, que é a fauna introduzida, que é trazida de outro canto, como essa que vem, por exemplo, na água de lastro, tá? Então, mais outros exemplos, né? O caramujo gigante africano, origem leste e norte da África, foi trazido na década de 80, o escargot, né? Que a galera come, ai meu Deus do céu, tanta coisa boa para comer, e vão comer um caramujo. Ai, gente, não entra na minha cabeça esse tipo de alimento. É um preconceitozinho, eu não tenho coragem de provar. Eu já comi gafanhoto, mas eu não tenho coragem de comer gafanhoto, não. Eu comi grilo, mas não tenho coragem de comer um gongo, já comi, mas não tenho coragem de comer um bicho desse aí, não. Foi mal, ó. Tá pra mim, não. Capim anone, né? Ele veio da África do Sul, chegou em 1950 como pasto, alimentação de gado, e simplesmente tomou de conta. É uma espécie invasora, né? Então, as espécies invasoras introduzidas, né? As espécies exóticas, elas ainda se dividem como... Eu já vou mostrar para vocês, tem bem aqui. A espécie introduzida, que ela pode chegar a ser uma espécie invasora. E ela vai ser considerada invasora quando ela causa impactos negativos, né?
Ok, gente? Causa impactos negativos ambientalmente falando. Por que que essas espécies vão causar impactos negativos? O que é uma espécie invasora chegar num território que não era dela? Por que que vocês acham que essas espécies vão causar impactos negativos? Quais são esses impactos? Então, eu vou dar 2 minutos para vocês responderem. Então, eu vou dar 3 minutos. Ó, 3 minutos para vocês me dizerem quais impactos causam as espécies, vou abreviar aqui, tá? SPP é espécie. Invasoras. Por quê? Por que que elas causam esses impactos? Essa é a pergunta que vai ficar na tela por 3 minutinhos. Aguardo a resposta de vocês. Então, valendo! 3 minutitos na tela.
Muito bem. E aí, cadê? Peguei vocês, não foi, galeras? Cadê vocês? Com essa resposta. Quais impactos causam as espécies invasoras? Por quê? Então, vamos lá comigo, então. Já que não deu tempo todo mundo responder. Então, alguns impactos que elas causam. Elas predam espécies nativas. Elas competem de forma injusta, né? Com as espécies nativas. Por quê? Porque elas não têm, a hora do porquê, né? Não têm predadores naturais. Ou seja, elas não vão ter um controle populacional. Elas vão se reproduzir loucamente. Os bichos daqui não sabem quem ela é. Dizem, eu que não vou comer esse caramujo velho. Não sei nem de onde é que ele veio, se ele tem doença, ele vai me matar, não como não. Então, os predadores nativos não se alimentam das espécies exóticas. É muito difícil. Os polinizadores nativos, às vezes, também não polinizam as espécies exóticas. É interessante, né? E quando vão polinizar, como a espatódia, que é uma planta, tem muito... Eu vi um vídeo, inclusive, de uma pessoa mostrando, abrindo uma flor de espatódia e tendo um monte de abelhas mortas dentro. Por quê? Porque quando elas vão lá para polinizar a flor, que chama a atenção delas, elas acabam se intoxicando com os compostos daquela flor, que elas não conhecem, então elas morrem. Então a maioria não tem predador natural, não tem polinizador natural, e elas também podem ser tóxicas, né, para a fauna nativa, e isso faz com que haja uma diminuição da fauna nativa, e elas se reproduzem muito, né, tomam de conta de uma vasta área, porque não tem um controle populacional por conta da não predação e do não parasitismo. Elas são descontroladas. Não tem controle populacional. Pergunta respondida, né? Essa pergunta que foi mais complexa, vocês não quiseram me responder, seus coisos. Então, bora. Vamos falar um pouco aqui da fauna doméstica, né? A gente já está quase finalizando nossa aula para a gente ir almoçar. Faltam só 10 minutos. Então, o que é essa fauna doméstica? A gente conhece. É um conjunto de espécies de animais, né? Da nossa fauna, cujas características biológicas, não é só as biológicas, né? Mas também as comportamentais e fenotípicas foram alteradas por meio de processos tradicionais e sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico, tornando-as em estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável, mas diferente da espécie silvestre que o originou. O cachorro, por exemplo, ele vem de uma galera de lobos, né? Então, a gente tem um fenótipo diferente, variável e bem diferente da espécie silvestre que originou. Tem cachorro de todo jeito, né? Então, olha só quando a gente domesticou o cachorro. Há 15 mil anos atrás, a humanidade já começava a criar cachorro, né? Há 10 mil anos atrás, cabra, porco, gato, vaca, ovelha. Há entre 10 e 5 mil anos, galinhas, né? Isso tudo na Ásia. Estão vendo? A gente tem aqui que nas Américas, né? A lhama, a alpaca foram domesticadas há cerca de 5 mil anos atrás, né? A gente tem os cavalos, os búfalos, os dromedários, né? Eles são domesticados também na Ásia, tá? Camelos, burro domesticado na África. Tá aqui a legenda, ó. Na Ásia, nesses tonzinhos de terra, e na África, nesse tonzinho de amarelo, tá? Os iaques, os perus foram domesticados mais recentemente, né? Antes,
em menos de 5 mil anos atrás até a atualidade, tá certo? Então, a gente tem aqui, olha o tanto de tempo que a gente já caminha, né, com essas espécies nos acompanhando, tá certo? Então, a gente precisa conhecer para preservar. Essa é uma máxima da nossa biologia da conservação. Conhecer para conservar. Essa frase não é minha, a gente ouve muito falar ela quando a gente estuda justamente essa biologia da conservação. Então, o que é que a gente tem aqui? As listas de fauna e de flora. Elas são ferramentas para gestão, né? Tanto da fauna quanto da flora. O que é que são essas listas? São os estudos que trazem quem é que existe naquele determinado lugar, tá certo? Então, a importância dessas listas que são feitas pelos profissionais, principalmente da biologia, né? Que vão para a mata, vão para o oceano, vão para o rio, vão para o açude, para qualquer lugar que seja, saber quais espécies ocorrem ali. Então, vai gerar uma lista de fauna, quais espécies de animais tem ali. Então, ela tem uma importância que ela nos dá estratégias de gestão e conservação da fauna silvestre. Se eu sei o que é que tem e se eu monitoro isso, eu vou saber quando começa a sumir uma, quando a população de outra começa a diminuir, né? Então, eu preciso entender como funciona para eu dar a falta de uma e começar a bolar estratégias para proteger aquela espécie, né? Elas são de interesse de quem, essas listas? De todo mundo, dos órgãos governamentais, das ONGs, OCIPs, né, as organizações da sociedade civil, das universidades, das empresas, da sociedade como um todo. A gente precisa conhecer as espécies para poder conservá-las, né? E aí, os tipos de listas de fauna, geralmente elas trazem listas de ocorrência, ou seja, quais espécies existem. Esses existem é facilmente substituído por ocorrem. Na nossa nomenclatura, na nossa linguagem, né, científica. Quais espécies ocorrem em determinada área. Então, é uma lista de ocorrência. Você pode ir, por exemplo, bem aí para Queimada Nova. Em Queimada Nova tem uma área que tem uma floresta ainda. E aí você vai lá, né? E observa, faz armadilhas, você bota registro fotográfico, faz a procurativa, conversa com as pessoas do lugar e aí eles vão te dizer quais as espécies que tem ali, onde é que a gente acha, qual o melhor horário para pegar, para ver, para fotografar e vai-se embora. Então, a lista de ocorrência vai dizer quem é que aparece ali. Lista de fauna ameaçada. Como é que eu vou saber a lista de fauna ameaçada? A partir do monitoramento da ocorrência, né? Se ela não está mais aparecendo aquela espécie, ou está difícil de ver por ali, avistar, coletar, pode ir atrás, que ela pode estar começando a declinar a sua população. Então, quais as espécies que estão já sentindo os impactos e com a população diminuída, né? Então, começa com os declínios. Populacionais. As espécies exóticas invasoras têm uma lista também, que é como uma lista de ocorrência, só que só com espécies exóticas invasoras, e também tem outros tipos de lista, né? As listas, elas podem ser só de fauna, só de flora, só de anfíbios e répteis. A lista pode ser só de aves, pode ser só de mamíferos de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, por aí vai. Elas são as mais distintas possíveis. E aí, quais são os potenciais usos dessas listas, né? Elas servem para os estudos de licenciamento. Eu preciso, para fazer qualquer obra, qualquer coisa em determinada área, saber quais espécies animais e vegetais tem ali. Porque se tiver alguma espécie ameaçada, todo o planejamento precisa ser revisto para que se proteja essa espécie. Elas servem para pesquisa científica, para implementar planos de ação de espécies ameaçadas em nível local. Então, é sabendo dessas listas que a gente vai dizer, olha, não pode pegar caranguejo no período do defeso. Olha, estamos no período da piracema. Olha, a gente não pode mais caçar bicho tal para comer. Tem que proteger, a gente não pode porque eles estão em risco de extinção, né?
subsidiar propostas de implantação de unidades de conservação. Se eu tenho uma determinada área em Lesmão Veloso, que é de interesse, né, para que haja uma conservação de algumas espécies, eu posso propor que lá vire uma unidade de conservação, um parque ambiental, né, que aí você tem as leis que vão proteger aquele espaço e, consequentemente, vão proteger todas as espécies que existem lá. Também servem para as campanhas, né, de educação ambiental local. E aí a gente tem as listas internacionais, a CITES, né, que é a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens em perigo de extinção. Você consegue acessar essas listas pela internet, tá? E a lista da IUCN. Então, é a Red List, que é a lista vermelha da IUCN, da União Internacional IUCN. International Union for Conservation of Nature, uma coisa assim. União Internacional para a Conservação da Natureza. Então, a gente também consegue acessar essa lista vermelha, né? Essa Red List da IUCN. Então, a gente tem aqui os conceitos de taxonomia e hierarquia, que a gente já conhece, a gente vai falar mais adiante. Também esses conceitos nós já estudamos. E aí, essas listas vão trazer, utilizando esses temas das taxonomias, né? Eu tenho aqui tantas espécies, eu organizo essas espécies que ocorrem num determinado lugar pelas suas classes, né? Pela sua classe. Então, dessa classe aqui, eu tenho um indivíduo dessa ordem, dessa família eu tenho 2 espécies. Então, aí vai seguindo, tá certo? Então, a gente faz essas listas. Por exemplo, eu tenho aqui a lista, né, com o nome em português de cada um desses animaizinhos. Aqui eu tenho, ó, Tinamide, Gray, 1840, isso quer dizer a família. Dessa família eu tenho esse gênero, Tinammus, Crypturellus, né, e tenho, ó, 5 espécies desse gênero, né? E aí eu tenho aqui mais 2 espécies desse outro gênero, espécie Notura minor e Notura maculosa, né? Então a gente tem aí gêneros e espécies distintas. Isso aqui é uma lista de fauna, né? Quem é que aparece nesse lugar, tá certo? Então mostrando aí que eu tenho da classe dos tilamiformes, eu tenho a família Tinamida e aí eu tenho essas espécies dessa família, tá certo? Olha só, Tinamiformes, Tinamide é a família, aqui os gêneros e espécies. Quem são os gêneros? Tinammus, Crypturellus, esses 2 gêneros são os que aparecem. Do gênero Tinammus eu só tenho a espécie Tinammus solitários e eu tenho 4, nesse caso, 5 espécies do gênero Crypturellus, como eu tinha falado. Então, essas listas são as que embasam a compreensão depois de um certo monitoramento das espécies ameaçadas, tá certo? A gente segue esse conteúdo no nosso próximo encontro, tá bom? A gente vai terminar, vai compreender como acontecem essas classificações. A gente se vê na quarta, então. Bom fim de semana, até mais e ó, cheiro bem grandão. Tchau, tchau.